Empresa familiar, tocada geralmente por o patriarca e seu filho. De repente eu sento na mesa com eles, a gente conversando, batendo um papo. Eles comentam como que estão, né, sobrecarregados, estão vestindo o chapéu de gerência, de diretoria e de dono ao mesmo tempo. E aí eu começo a conversar com eles um pouquinho sobre governança e como que a governança, né, melhores práticas de governança podiam melhorar um pouco essa situação deles ali. E aí eles acham interessante, né, eu falo de conselho de administração, e eles falam, não, a gente já tem um conselho de administração, mas quem que está no conselho? Ah, somos nós dois aqui, né, os donos, e o nosso contador. Aí eu falo para eles, vocês não têm um conselho, então, né? Seria importante ter aqui um membro externo, né? A gente tem várias pesquisas, inclusive, que indicam, né, o quanto um membro externo é relevante e ajuda na performance de um conselho. E o interessante é que daí né, se decorreu aí uma análise por parte deles. Puxa, eu conheço o fulano de tal, acho que ele pode contribuir aqui e ser conselheiro, acho que ele está fazendo isso. Tal. O que eu falei para eles? Eu falei, olha, acho que estão seguindo o caminho errado, né? Primeiro você vê que perfil você precisa para depois ver se a pessoa, né, tem o perfil, quem que tem o perfil para inserir aqui. Bom, será que é isso mesmo? Hoje eu estou batendo um papo aqui com o Humberto. Gostaria de agradecer a presença aqui do Humberto. O Humberto, ele é mestre em administração pela FGV e ele é senior partner responsável pela operação da Page Executive no Brasil e integrante do Executive Board do Page Group Brasil. Obrigado pela presença e obrigado por ter aceito o convite, Humberto. Maurício, obrigado a você pelo convite, muito bom. Sempre gosto de falar com você. Vamos falar aqui, a gente compartilhar um pouquinho do que a gente vem vendo, né? Vem conversando em várias das conversas que a gente já tem. Legal, obrigado, Marco. Bom, para a gente bater um papo, eu contei um pouquinho dessa historinha, que é uma história real. Eu estava, né, ano passado, batendo um papo aí com essa empresa familiar. E, e aí, veja lá, queria ouvir de você, é isso mesmo, né? Qual que é a perspectiva, e você, na tua cadeira aí, como é que você vê isso? Tanto a perspectiva da empresa, que às vezes não tem ainda essa experiência de ter montado um conselho, né? O que a empresa tem que pensar, como que deve ser composto, o que ela tem que buscar de perfis, o que as empresas têm te pedido em termos de perfis. E do lado do conselheiro, que às vezes também teve sucesso aí na carreira executiva e está se iniciando aí, como que é a perspectiva dele, né, para ingressar aí no conselho das Sabe que empresas. essa história que você contou, uma realidade que a gente vê acontecer, assim, com uma frequência muito grande. Ó, tem dois grandes pontos. Uma primeira, se eu fosse pensar, a pergunta que eu mais escuto hoje em sala de entrevista é como é que eu me torno um conselheiro? E aí isso tem dois motivos. Você tem do lado do executivo, do profissional, que ele olha uma oportunidade de passar por um conselho, uma carreira de conselheiro, como trazer uma maior longevidade para sua carreira. E do lado da empresa, porque elas começam a perceber que tem uma possibilidade, né, de ter um apoio estratégico para a gestão, olhar para a longevidade da empresa e que dá resultado. Eu lembro quando eu comecei a estudar esse tema em 2018, e foi logo no começo do mestrado que eu comecei a ver um pouco mais, porque a gente já percebia de uma maneira bastante ampla um número grande de empresas de capital fechado montando conselhos. Às vezes esse conselho, como você colocou, todo mundo não tinha nenhum independente, né? E aí você vê essas empresas trazendo independentes, às vezes ainda como conselho consultivo, às vezes já como estruturadas como um conselho de administração e sem nenhuma obrigatoriedade. Quem tem obrigatoriedade são as empresas de capital aberto, né? No conselho e evoluindo nas práticas de governança. Então, esse conselho também amadurecendo, tendo papéis mais robustos, uma estrutura mais robusta. Por que a gente vê isso? Do lado da empresa, normalmente ela vai montar esse primeiro conselho porque ela quer resolver um problema. Tem alguma situação que ela precisa. Ela quer simplesmente melhorar seus processos, sua estrutura de processos, de sistemas, como é que faz a gestão da empresa, né? A famosa governança corporativa, como é que ela vai estruturando.
Às vezes tem uma coisa um pouco mais séria, ela está preocupada com a longevidade da sua estrutura de produtos, ela precisa, começa a ver que são produtos que estão funcionando há muito tempo, mas ela não começa a ver muito futuro, precisa pensar para frente. Tem, às vezes, casos de sucessão, né? Isso é muito comum. Então, você falou também, nesse caso, do pai, do filho, e como é que a gente faz a sucessão da empresa? Ela vai ficar na família, a gente vai ter um executivo externo. Tem casos, questões financeiras mais graves, precisa de uma reestruturação, um choque de realidade financeiro mais amplo. E você tem também os casos, você precisa fazer, quero fazer um M&A, quero vender a empresa, não tenho sucessor, quero sair do negócio, quero comprar negócio. Então, tem vários pequenos casos que muitas vezes motivam a criação de um conselho. E o primeiro conselho, ele muitas vezes ele acaba sendo formado para olhar tudo, mas com um objetivo bem específico. E cada vez, ao passar o tempo, ele vai amadurecendo e assumindo a forma de um conselho propriamente dito. Tá? Tem uma das coisas que é bem importante notar é que muitas vezes você tem esse conselho que tem um conselho, mas ninguém externo, ninguém independente. Né? Todo mundo às vezes tem um externo, nesse caso aí o contador, mas ele não era independente, já era o contador da empresa, os acionistas, mas você começa a estruturar assim o que eu preciso do conselho. Tem um termo que a gente vem usando muito em governança, na estruturação dos conselhos, que é a matriz de competências. Onde minha empresa quer chegar? Qual é o meu planejamento estratégico? Aonde a gente quer chegar, seja na estrutura de produtos, do ponto de vista financeiro, o que a gente quer ser para frente? E quais são as competências que a gente já tem e quais as competências que vão ser necessárias para fora? Essa, né, de uma forma bastante simplista, olhar para esse lado de competências, mas é quando a gente faz um cruzamento, quais as competências necessárias para chegar lá, e com as competências que eu tenho, eu começo a identificar quais as competências que eu preciso para o conselheiro. Né? Porque eu vou ter competências técnicas, então a gente faz vários estudos aqui na Page, e é muito importante ter conhecimento de negócios. Né? Mas você também precisa ter outras competências técnicas. O lado de finanças é bastante importante, questão de gerenciamento de riscos, por vezes tecnologia, entender de uma maneira ampla as principais competências técnicas e também as competências comportamentais. Porque quando a gente olha para conselho, na pesquisa que a gente fez no passado, dentro das competências comportamentais, as três mais importantes eram a comunicação escutativa, um pensamento crítico e a capacidade de tomada de decisões de uma forma bastante ampla. Você pode até perguntar, mas são competências dos executivos. Sim e não, porque a forma de atuar num conselho ela é diferente da forma de atuar como executivo. E aí, quando a gente olha para o termo em inglês, que é utilizado para conselheiros, non-executive directors, ele deixa isso bastante evidente. São diretores, efetivamente dirigem, direcionam a empresa, mas são não executivos. Então, a forma deles atuarem precisa ser diferente, ele precisa ter competências mais voltadas a provocar a reflexão, a conseguir envolver o grupo de executivos para juntos chegarem na questão da estratégia e tudo mais. E isso é muito importante porque você também falou do lado de vista dos executivos, que também querem se tornar conselheiros. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas buscando e fazendo cursos, o que é muito importante, acho que a formação é muito importante. Mas tem um lado que eu vejo muito fortemente, nem todo mundo que estuda e começa a estudar o tema de conselho vai ser um conselheiro. Pode ser talvez um bom agente de governança no papel de executivo. Para ser conselheiro é muito importante ter uma carreira executiva, ter conseguido desenvolver uma carreira executiva bastante relevante. Muito raramente a gente vê pessoas que não chegaram ao C-level da empresa assumindo posições de conselho ou um presidente, a maioria das pessoas elas chegaram à cadeira de conselho somente depois que já estavam ou tinham passado por uma cadeira de presidente, mas tem vários diretores também, como diretores de marketing, diretores de recursos humanos, que também conseguiram desenvolver e trilhar sua carreira, porque são conhecimentos técnicos importantes para a estrutura. Mas é importante que a pessoa, além de ter toda uma experiência relevante, ela também consiga adaptar a sua forma de atuar. E aí tem uma outra pergunta, porque, bom, então, se eu tiver tudo isso, eu me torno um conselheiro? Não é tão simples, porque tem algo que vem acontecendo
muita gente quer se tornar conselheiro. Então, talvez tem mais gente hoje se preparando para se tornar conselheiro do que novas vagas de conselho. E, ao mesmo tempo, uma das coisas que acontece muito é que as posições de conselho são muito feitas por indicação. Então, o acionista, ele já tem um conselheiro, ele fala com um amigo que também tem uma empresa, também é empresário. Ah, eu tenho um conselheiro muito bom, eu posso te indicar. E ele não vai perder esse conselheiro, ele continua no conselho da empresa A e vai para o conselho da empresa B. É diferente do que se fosse um presidente, um CFO, ele não vai indicar o seu presidente, o seu diretor financeiro para o seu colega. Então, tem esse acúmulo de papéis na função. Então, muitas vezes, é mais difícil de conseguir, a gente fala, romper a bolha para fazer o primeiro conselho. A gente tem acompanhado muitos executivos que querem se envolvendo com conselhos de startup, de organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, para que possam começar a ganhar um pouco de vivência e circular nesse meio, entender um pouco de como é a rotina. Então, é isso um pouco do que a gente está vendo, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista dos executivos, Maurício. Legal, Humberto. E acho que agora o que a gente tem observado também é que está tendo uma popularização, né? A gente vê um bombardeamento até nas redes sociais aí de incentivos para que as pessoas, olha, virem conselheiro de administração, é uma carreira sensacional. E aí, às vezes, o cara, né, a pessoa ali nem tem uma vida profissional, como você falou, não teve uma carreira executiva, né? E vai fazer um curso lá para virar. Como é que você filtra isso, né? E como é que você fala para quem está buscando aí preencher uma vaga de conselho, olha, fuja dessas pessoas, vamos olhar essa competência, né? E já emendo aqui uma outra pergunta, né? Até porque a gente estava falando ali de empresas familiares, às vezes, que não tem um grande porte, né? É acessível para a empresa familiar ter pelo menos um conselheiro independente que seja bom, que Sim. seja profissional? Ó, aqui tem 2 pontos, e eu vou começar respondendo pela segunda pergunta. É acessível, né? Acho que o que é muito importante? A empresa conseguir, os acionistas, conseguirem ter uma visualização de onde eles querem chegar. Se você for olhar do ponto de vista de custo, pode ser caro. Ah, eu vou trazer uma pessoa, eu vou pagar de acordo com um valor mensal, ou eu vou pagar de acordo com o número de reuniões que ela participe. Tem diversos arranjos que acontecem, né? Pode ser alto, pode ser baixo esse valor. Mas qual é o retorno que essa pessoa pode me dar? Qual é o conhecimento que ele pode agregar na companhia, direcionamento, na definição do plano estratégico e de onde a gente pode chegar? Acho que são coisas que, se é caro, se é barato, se é acessível, se não é acessível, é uma reflexão que acho que o empresário, o acionista, ele vai ter que fazer. O que a gente tem percebido é que as empresas que, uma vez que estruturam um conselho, elas não voltam atrás. Pelo contrário, aí depois elas trazem um segundo independente. Depois elas trazem um terceiro. Então, fica aí um pouco de uma pista do que está acontecendo. E como colocar, né, para as empresas, assim, não é talvez fugir do perfil, porque tem pessoas muito boas, né, que talvez não tiveram uma vivência muito relevante, tão expressiva como executivos, mas que têm conhecimentos legais. Não dá para dizer que essas pessoas não serão bons conselheiros. Mas, via de regra, o que se tem buscado é também ter uma experiência. Né? Então, quando a gente define, está começando a busca de um conselheiro, a gente vai claramente definir aquela matriz de competências. Onde que a gente está hoje como empresa? Qual é o plano futuro? Onde a empresa quer chegar? O que vai ser necessário para isso? O que a gente precisa de principais competências técnicas, comportamentais, para colocar? E aí a gente cruza isso. Quando está fazendo a busca, a gente vai cruzar isso com os perfis dos candidatos. Então, invariavelmente, vai se chegar em pessoas que têm aquelas competências que estão predefinidas. E, normalmente, passa pela questão da experiência. Tem um caso que é muito interessante, a gente ajudou a montar, estruturar o primeiro conselho de uma empresa na época de 600 milhões de faturamento, hoje, 5 anos depois, eles estão com 1,5 bi, então fizeram um crescimento bastante expressivo. E eles, na época, o plano é: a gente vai montar um conselho porque a gente quer crescer, mas a gente não sabe como. O que eles sabiam? Eles sabiam que eles precisariam de uma pessoa que conseguisse ajudar muito eles a olhar por ponto de vista do consumidor. O que esse nosso consumidor quer? E sendo que eles são uma indústria metal mecânica. Então, estava mais distante.
E na outra ponta, como é que a gente pode trabalhar a inovação? Então, a gente traçou as características comportamentais, as características técnicas, e foi definido. Na época, foram contratados 3 conselheiros independentes, já para o primeiro conselho. Queria-se especificamente uma pessoa que viesse muito ligada à inovação. Então, a gente trouxe uma pessoa que tinha sido executivo e já estava atuando como conselheiro. A vida executiva dele toda em de tecnologia. Então, muito focado no dia a dia de inovação. Não tem nada a ver com uma empresa de metal mecânico, mas qual é aquela mentalidade? Como é que a gente experimenta? Na outra ponta, uma pessoa que vinha de bens de consumo. Também já era conselheiro, já tinha uma experiência em conselho. E que tinha uma experiência como executivo no setor de bens de consumo, muito próximo do consumidor. E você nota que nos 2 casos eram pessoas que já tinham experiência em conselho, porque era o primeiro conselho. Então, também uma das características necessárias era ajudar os acionistas que também fariam parte do conselho a entender a dinâmica de como funciona o conselho. E levou tempo. Primeiro ano, ele foi evoluindo, foi crescendo. Ao final de 18 meses, o conselho estava rodando bem. Então, não é algo imediato. Vai se adaptando, tem toda uma dinâmica com a sequência de reuniões. Mas é uma construção. E é algo que é muito legal que a gente vem percebendo, é que parou-se de falar naquele estado da arte da governança, das empresas de capital aberto, de referência, tem esse patamar, mas é uma jornada de governança. A governança ela pode começar desde a empresa familiar, num porte menor, e vai estruturando e você vai crescendo o nível de governança. Não precisa começar como uma multinacional de capital aberto ou como uma empresa super grande que tem uma estrutura gigantesca. Você começa menor e vai crescendo a tua estrutura de governança. Legal, sensacional, Humberto. Bom, o duro de falar de governança, né? Eu estava com a Janete outro dia também e falei a mesma coisa para ela. O duro é que a gente quer ficar o dia inteiro, né? Se deixar, a gente fala aqui durante meses, porque tem muita coisa relevante e minha vontade era passar mais um bom tempo aqui te fazendo perguntas. Mas para a gente ir encerrando, queria te pedir o seguinte: você fala um pouquinho do que você oferece aí na Page, né? O que vocês qual que é o público de vocês, o que vocês podem oferecer em termos de serviço, e para quem quiser te contatar, qual que é a Legal. melhor forma? Bom, Michael Page é uma marca bem conhecida, né? Uma empresa global, capital aberto, o maior grupo de recrutamento da América Latina, um dos maiores grupos de recrutamento do mundo. E dentro da Michael Page, a gente tem uma estrutura focada no recrutamento do C-Level e do conselho, que é a Page Executive. Então, eu respondo por essa operação aqui no Brasil. A gente está bastante focado em buscar apoiar as empresas a encontrar os seus principais diretores, seus presidentes e também os conselheiros. Então, como que a gente apoia? Né? A gente apoia as empresas que precisam buscar, na Page Executive, né? A gente apoia as empresas que precisam buscar algum desses níveis, seja o conselheiro, seja o presidente, seja o diretor, mas como Page Group, a gente acaba apoiando as empresas a buscar toda a solução de recrutamento, desde do seu especialista até a ponta. Então, tem uma solução bem ampla. E para entrar em contato comigo, pode ser pelo LinkedIn, então é bem fácil, tem o LinkedIn, barra Humberto GW, ou pode entrar em contato pelo meu e-mail, humbertow@pageexecutive.com. Estou super à disposição e vai ser um prazer falar aí com quem tiver interesse em discutir um pouco mais sobre o tema. Maravilha. Obrigado novamente, Humberto. Valeu, Um Maurício. Obrigado a abraço. você.